64. Regressor Instruction. Capítulo 316. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. O que? Eu acho que alguém está aqui. Parece que há alguém do lado de fora quebrando a barreira. Não tenho certeza, mas acho que sim. Você pode verificar agora. Vou dar uma olhada. Eu podia ver Jungayan recitando o feitiço lentamente. Ela deve estar tentando observar a situação com os olhos de Anêmona, porque essa era a única maneira de descobrir o que estava acontecendo lá fora agora. Eu também tenho que agir. Pude ver um pouco de vergonha no rosto da Jungayan quando ela abriu os olhos lentamente. Quem é? Ponto. Tão rápido. Essa pessoa. O que? É aquela pessoa da República. Ponto. Jungayan, que estava me encarando, parece pensar que posso interpretar mal alguma coisa, mas não estava em uma situação em que pudesse interpretar mal isso. Eu também estava ficando cada vez mais ansioso. Naturalmente, senti que o fogo que mal havia sido apagado poderia ser reacendido. Não, os problemas internos não eram mais um problema. Eu havia impedido Jungayan em primeiro lugar para evitar ser apontada como uma fora da lei. Era para evitar pressão pública do continente e estabelecer uma aliança entre nosso lado e Laios. Se eles descobrissem isso agora, a aliança não seria mais possível. Eu também seria registrado como oponente político do continente e seria atacado por países vizinhos. Porque eles vieram tão rapidamente. Merda. Essa foi a prova de que Jin King era competente. Isso significava que ele tinha muitas habilidades mágicas boas para se mover apenas seguindo meu rastro. Buscar a magia que Jungayan transformou em dupla e tripla também era impossível para outros magos com estatísticas acima de 90. Talvez ele tenha descoberto meu paradeiro por causa de meus movimentos. No entanto, era inegável que o lado da República agiu rapidamente. Não importava como ele me encontrou. O mais importante é que fui encurralado por causa disso. Havia muitas barreiras mágicas e um enorme círculo mágico. E qualquer um poderia ver que Jungayan ali era quem liberou a magia. De qualquer forma, eu não era melhor do que um rato encurralado. Estou ferrado. O que devo fazer? Minha cabeça estava queimando com o estresse da série de eventos recentes. Você pode apagar o círculo mágico agora. Eu posso apagar, mas vai demorar um pouco. Talvez haja alguns vestígios deixados. Eu acho que eles quebraram a primeira barreira agora. Merda. O que devo fazer? Esperar. Parece que a segunda barreira também foi quebrada. O que? Eu acho que eles chegaram na terceira vez. Por que tão rápido? Existe alguma outra maneira de sair daqui? Não. Não existe tal. Devo tentar encontrar uma forma. Não. Mesmo procurando, uma saída não apareceria em lugar nenhum. Droga, droga. A situação estava piorando rapidamente. Assim como quando o suspeito de assassinato é encontrado no local pela polícia. Parque Daokegu e Ansora. Quando pensei sobre isso, comecei a me preocupar com Parque Daokegu e Ansora, que ainda estavam esperando do lado de fora. Em primeiro lugar, era importante informá-los desta situação. Enquanto eu corria para fora, o que pude ver foi a Ansora, que estava esperando por mim com uma expressão nervosa. Parque Daokegu ainda não parecia saber o que estava acontecendo. Está tudo bem? Não, ao contrário, por que diabos estamos aqui? Eu vou explicar mais tarde. Você fica dizendo isso. A curiosidade está me deixando louco. Parque Daokegu parecia realmente curioso. Talvez olhando para o meu rosto, ele percebeu que a situação era realmente séria. Claro, Ansura não foi exceção. No caso dela, ela começou a ficar pálida. Era óbvio que ela estava pensando. Ela deve estar pensando que as coisas com Jungayan deram errado. As coisas correram bem, certo? Sim. Correu tudo bem. Mesmo? Sim. Você não precisa ficar nervosa. É porque você não parece bem. Outra coisa aconteceu. Primeiro, vamos a N. Não, acho que seria melhor se apenas Sora entrasse. Daokegu, fique alerta. Se algo acontecer, me chame imediatamente. Daokegu, que não sabia o que estava acontecendo, foi excluído por enquanto. Era difícil prever como ele reagiria se soubesse que estavam destruindo a cidade. É melhor que Parque Daokegu não saiba.
Era correto esconder o fato de que a colaboração da Jungaia e Ansura destruiu um pouco da cidade antes. No entanto, parecia que sua frustração já atingiu o limite. Eu podia vê-lo abrindo a boca falando em voz alta. Ei, o que é? Eu te segui porque você me pediu, mas não sei o que diabos está acontecendo. Até agora, aí dentro estava fazendo um som estrondoso. Não, a Ian estava lá dentro. É realmente a Ian quem fez isso antes. Parecia que ela estava gritando também. Posso pensar em uma maneira de ajudar se você explicar do que se trata. Vou explicar tudo em breve. Talvez. O que? O que aconteceu hoje? Este porco é mais rápido do que eu pensava. Foi só por um momento, mas é natural que meu coração apertasse. No entanto, tive que fechar os punhos para o que ele disse agora. Você pegou o culpado? Não, pelo menos uma dica. Então é por isso que apenas os magos se mexeram. Esse bastardo. Não é isso. Este adorável porco bastardo. Vírgula. Foi apenas por um momento, mas uma lâmpada acendeu dentro da minha cabeça. Eu me pergunto por que não pensei nisso. Este porco, que me deu uma grande dica, está ficando mais adorável. Seu desgraçado. Eu não sabia se era coincidência ou não, mas percebi pelo palpite dele. É isso. Vírgula. A solução perfeita que parecia uma foto. Claro, haverá algumas variáveis, mas o que mais eu poderia fazer? Atualmente, não havia mais nada que eu pudesse fazer. Bom. Deukegu. Você tem razão. Caramba. Você tem razão. Como você sabia? Puá. Eu imediatamente enviei a ele um sorriso comovente. O orgulho de receber a resposta certa passou por um momento no rosto do Parque Deukegu. Mesmo? Sim. Eu sabia. Eu sabia. É meu trabalho perceber o que você está pensando. Ufa. Eu não sou seu irmão Parque Deukegu? Mas por que você escondeu isso de mim? Você estava me testando ou algo assim? Ainda não era a hora para contar às pessoas de Laios ou a qualquer outra pessoa. Não há razão para esconder isso de mim. Estou desapontado. Eu ia te contar na hora certa. Não é porque não confio em você, mas porque ainda não tenho certeza. Também é perigoso. De qualquer forma, fui pego, então não há nada que eu possa fazer. Tudo o que você disse estava certo, Deukegu. PFFF. Assim como você disse, Aya, Sura e eu estávamos procurando aquele que fez aquela magia, e não tenho certeza, mas chegamos a uma conclusão. Ainda. Não fique muito chateado. É tudo porque tenho algo em mente. Acho que tenho que olhar para a situação interna mais uma vez, então se alguém vier até antes que a investigação interna seja concluída. Ficar alerta, você disse? Sim. Você é o único em quem posso confiar. Deukegu, você consegue, certo? Claro que eu consigo. Se for esse o caso, deixe comigo. Estarei trabalhando para evitar até mesmo uma formiga se aproxime. Sim, eu vou. Uau! Nosso Deukegu é tão confiável. Quando se trata de confiança, venha ao Parque Deukegu. Dizendo assim, posso sentir a responsabilidade. Eu vi Parque Deukegu levantando seu escudo depois de assentir. Eu senti que teria sido melhor se Ankemo ou Kinri estivessem aqui. Eu não sabia se esse seria o segundo episódio da pegadinha do Parque Deukegu, mas isso não aconteceria. Talvez ele não seja um idiota. Não sabia como ele apareceu na hora certa e ajudou na hora certa. Eu olhei para Parque Deukegu com meu olho da mente, mas o jeito que o cara estava bufando e segurando o escudo ainda era o mesmo. Nesse momento, Ansura estava olhando para mim como se dissesse o que eu estava falando, e o que eu poderia fazer. Ansura, uma das culpadas, não tinha o direito de fazer esse tipo de expressão. Eu continuei sentindo que ia explodir em gargalhadas. Eu rapidamente falei. Eu gostaria que você me ajudasse com a investigação interna, Suraci. O que? Rapidamente. É urgente. O que aconteceu? Você tem certeza de que está tudo bem? Talvez. Não é o que você está pensando, então, rápido. É urgente. Eu não vou ter problemas, certo? Você não está com raiva, certo? Não é nada disso, então entre rapidamente. Mesmo? Sério? Eu não vou ser sacrificada. Eu não te chamei para isso. Por favor, entre rapidamente. Este não é um pedido. É necessário. É realmente. Entre rapidamente, Sora. Sua.
Tudo isso é necessário para pegar o fora da lei. Se você evita isso porque é perigoso, aqueles que foram sacrificados injustamente. Enfim. Eu não sei quem eles são, mas esses canalhas precisam ser eliminados. Eu não sei onde eles moram, mas já que estão presos nas mãos de Ingnin, eles definitivamente pagarão por seus pecados. Sim. Absolutamente. Vão ser esmagados. No momento em que você for pego pelo justo Lake Leone, os bandidos tremerão. Boa. Devemos encontrar o fora da lei. Certo. Deokigu, então, vou confiar em você. Os criminosos geralmente voltam à cena, então eles podem voltar aqui. Talvez eles saibam que chegamos aqui. Está tudo bem, apenas deixe comigo. Vou aguentar firme até que sua investigação termine. O problema com Park Deokigu acabou. Quando olhei apressadamente para Ansora, eu a vi se movendo como se ela estivesse realmente relutante. Quando entramos, pude vê-la estremecer como se visse Jungayan nervosa, mas quando Jungayan veio correndo até mim, ela suspirou aliviada. Ela percebeu que o problema entre Jungayan e eu havia sido resolvido. Graças a Deus. Graças a Deus. Estou salva. Ela até começou a chorar lágrimas grossas. No entanto, não temos tempo a perder. Estou salva. Está tudo resolvido. Nem tudo foi resolvido, Soraci. Sim. Só mais uma coisa. O quê? Você pode invocá-lo, certo? Eu podia ver seu rosto olhando para mim como se ela perguntasse do que eu estava falando. Regressor Instruction capítulo 317. Você pode fazer isso, certo? Eu posso, mas não tentei ainda. Vamos tentar. Porque quanto mais suprimentos você tiver, melhor. Ela parecia querer perguntar do que diabos eu estava falando agora. Claro, é natural ela ficar confusa. Em primeiro lugar, eu tinha bloqueado a bruxa Ansora de assinar um contrato porque as informações sobre os demônios que poderiam ser invocados eram muito limitadas. No entanto, isso era algo que precisava ser feito. Este processo é necessário para um plano mais detalhado. A primeira razão é que eu sinto a energia da bruxa que fez a magia cair hoje. Há muitos outros motivos, mas não tenho tempo de explicá-los um por um. Devemos nos mover o mais rápido que pudermos agora. Mas agora. Tudo bem. A Ian pode emprestar poder mágico, e este lugar cuidará de todos os preparativos. Você só precisa emprestar seu corpo. Em vez disso, vou garantir que você receba uma recompensa depois. Dependendo do caso, posso mandar você para outra área. Claro, eu não pretendia mandá-la, mas pude ver que seus olhos estavam abertos, mordendo a isca. Eu vou fazer isso. Não posso prometer exatamente quando, mas tentarei me mover na direção que você quiser. E sobre invocar. Havia tão pouca informação que não tive tempo de estudar. Eu acho que estaria tudo bem com o poder mágico de Jungayan. Eu estava preocupada se eu conseguiria. Então eu acho que talvez um demônio intermediário avançado seja possível. Não sei quão fortes são os demônios intermediários e avançados, mas deve ser uma entidade capaz de realizar a magia que caiu na cidade hoje. Uma entidade que pode fazer isso. Não parece ser comum nem mesmo entre os demônios. Mas vou tentar. Ao vê-la queimar o coração com esperança com a isca da mudança, parecia que ela realmente não queria estar com Jungayan. Jungayan estava fechando o punho como se estivesse determinada a compensar seu erro anterior, mas parecia que ela tinha uma ideia aproximada de qual seria meu plano, sem que eu explicasse. Eles estão longe? Acho que haverá tempo suficiente. Opa! Então, vamos começar imediatamente. Sora, você precisa de outro invocador ou qualquer outra coisa? Não. Eu não. Ouvi dizer que cada demônio tem um método de invocação ligeiramente diferente, e algumas entidades podem ser invocadas apenas com poder mágico. Em casos graves, você pode ter que cumprir condições ridículas, mas o poder mágico é o suficiente por agora. Bom, fico feliz se isso não importa, mas eu acho que é melhor começar. Não temos tempo para hesitar. Vamos começar agora. Tudo bem. Depois que eu falei, Ansura foi para o centro do círculo mágico com pressa. Jungayan também. Como antes, não houve uma tempestade mágica como ondas furiosas, mas um poder mágico significativo se reuniu rapidamente. Eu podia ver o poder mágico sendo derramado em Ansura através do círculo mágico.
O contínuo murmúrio e feitiço da Ansura foi uma visão espetacular. Como uma aluna talentosa, ela não teve distração em recitar o feitiço. Acho que ela vai conseguir. No entanto, pude ver que o círculo mágico estava lentamente perdendo sua luz. Este não era um bom sinal. Como se ela se lembrasse da possibilidade de que a invocação iria falhar, Jungayan jogou mais magia novamente, e Ansura também abriu a boca com uma voz um pouco mais alta. Eu tinha que fazer algo também. Eu não sabia se isso iria ajudá-la, mas no momento em que joguei meu fraco poder mágico em seu círculo mágico, um brilho negro começou a ser emitido de onde Ansura estava. A caverna reverberou com um som crepitante, e toda a magia que brilhava intensamente agora estava negra. Luz negra parecia ridículo, mas o que eu podia ver agora era luz negra. O que? Naturalmente, fiquei perturbado porque senti uma onda de poder mágico maior do que eu imaginava. Eventualmente, quando a luz me trouxe ao ponto em que eu não conseguia nem abrir os olhos direito, pude ver que havia algo indescritível na minha frente. O que é isso, Belial? O demônio da falsidade e incitação, mítico, um dos 72 lordes demônios, porque algo assim saiu. Olhando para baixo, flutuando no ar, estava um monstro com uma aparência indescritível. Ansura estava olhando como se não pudesse acreditar no resultado que havia alcançado, mas eu podia vê-la cambaleando como se por causa do efeito colateral da cerimônia feita com um corpo fraco. Que divertido. Não é nada divertido. Apenas uma olhada parecia me oprimir. No entanto, exalava uma presença grande que até eu me senti confuso. Seu tom de voz baixo parecia estar sacudindo meu cérebro. Ele não parecia mais forte do que o demônio com 7 armas e chifres grandes ou o fragmento do deus antigo do museu, mas ele também era uma entidade superior que eu não suportava nem mesmo olhar. É mítico. Que divertido. Como você pode trazer meu corpo aqui? Não seria a influência deste círculo mágico, e não teria havido sacrifícios suficientes para atender às condições para me convocar. Infelizmente, este método de convocação viola os termos do contrato. Esta bruxa é muito pequena para me segurar. E nem mesmo atendeu a todas as condições. Acontece que um ser um pouco mais forte saiu. Nada mudou. Assim que inalei o máximo de ar possível, comecei a sentir que estava me acalmando. Ansura ainda estava segurando sua cabeça. O efeito colateral de invocá-lo foi provavelmente muito grande. Eu não sabia se era certo fazer isso aqui, mas era certo falar com ele. Eu estava ficando sem tempo. Muito obrigado por atender o chamado. Então é você. Ele olhou para mim. Nem é preciso dizer que ia me curvar se cometesse um erro. O que você quer dizer? É você, mortal. Seu poder mágico nojento me trouxe aqui. O que? Já faz muito tempo que não vejo um humano com uma onda que combina tão bem comigo. É uma pena que um ser humano com tais aptidões não trilhe este caminho. Enfim, desde que vim a este mundo assim, me diga o que você quer. Um contrato direto não é possível, mas deve haver um motivo para me convocar, então vou ouvir. Sim. Você pode pensar nisso como uma compensação por eu conhecer alguém, depois de muito tempo. As coisas estão indo melhor do que eu pensava. Eu não sabia sobre o comprimento de onda do poder mágico, sua propensão e o que era, mas o fato dele sendo amigável comigo é bom. Claro, considerando que ele estava usando a máscara de um demônio da falsidade e incitação, eu estava preocupado se ele iria me apunhalar pelas costas com um sorriso, mas um demônio não poderia ferir seu invocador. Pelo menos, aqueles que não eram os demônios superiores não podiam. Claro, eu não sabia o que seriam as criaturas de nível mítico com força para resistir a alguma parte do sistema, mas duvidar dele não fazia diferença. Eu gosto disso. Você tem muitas dúvidas. Faz muito tempo que não vejo um ser humano tão nojento como você. Isso é um elogio ou não? Porra. Mas não precisa duvidar, mortal. Vocês são valiosos. Não é comum convocar um dos 72 lordes demônios. O vaso que me convocou também tem espaço para crescer ainda mais e foi abençoado com poder mágico. Claro, o humano nojento com olhos melhores do que nós. O mesmo vale para você. Se você não gosta do contrato indireto, eu recomendaria convocar outros, mas considerando o estado da equipe, parece difícil convocar novamente. Se for algo que eu possa ajudá-lo facilmente, eu farei. Você não tem ideia, mas isso também é uma conquista.
O que você quer dizer com uma conquista? Bem, é algo que você não precisa saber. Será mais fácil pensar que conseguir um contrato também é bom para nós. É uma vergonha. Se você tivesse um contrato direto comigo, você teria sido capaz de obter um contrato direto depois de muito tempo entre nossos 72 lords. Bem, chega de conversa fiada. É melhor ler o contrato primeiro. É um contrato indireto, mas um contrato é um contrato. Ponto. Obrigada. Não é o suficiente, mas vamos acertar o preço com a magia que me convocou. Claro, inclui o prazer que vou sentir neste trabalho. Por favor, gostaria que fosse algo que me divertisse. Em um instante, um contrato negro foi criado na minha frente. Acho que era seguro dizer que era um poder exclusivo dos demônios. Eu não sabia onde e como eles estavam vivendo, mas não parecia que eles viviam felizes no inferno como eu estava pensando. O contrato tinha sistema próprio. Também não havia cláusulas que seriam um problema. Acho que tudo bem. Eu estava em dúvida, mas percebi que ele falava a verdade. O demônio que ocupava um dos 72 lordes demônios era favorável a mim. No entanto, foi a bruxa Ansura que teve que assinar o contrato. Nesse ponto, acho que não teria sido ruim, mesmo se eu fosse um mago negro. Que vergonha! Se eu tivesse escolhido ser um mago das trevas barra bruxo, teria realmente uma chance de fazer um contrato direto com ele. Não, talvez na primeira linha, onde escolhi ser um, poderia realmente ter assinado um contrato. Por enquanto, o melhor que pude fazer foi olhar o contrato com atenção. Eu podia ver Ansora, que ainda não parecia bem, olhando para mim. Não admira que eu balancei a cabeça, olhando para ela. Expressei que não havia nenhum problema com o contrato. Ela parecia desconfiada, mas Ansura também começou a balançar a cabeça positivamente. Este é um caso especial, então vou considerar vocês três como contratantes. Claro, um contratante deve se limitar a um navio, mas ela não conseguiria me invocar sozinha. Muito obrigado por sua consideração, Belial. Não precisa me bajular, humano nojento. Ah, em vez disso, digo o que quero rapidamente. Não sei as circunstâncias, mas você me invocou porque queria alguma coisa, certo? Claro que sim. Como eu balancei a cabeça rapidamente, ele também acenou com a cabeça. É algo muito simples para você, Belialnin. Diga-me. Eu quero que você engane alguns humanos. Isso é tudo. Eu podia ver o demônio sorrindo, como se fosse um pedido realmente agradável. É um pedido agradável, humano nojento. Invocador de demônios Jinking. É o certo erradicar tal escuridão no continente. E tudo seria em nome da luz. Regressor Instruction capítulo 318 NT, Jinking. Pude ver a tenente, que vinha comigo de boca aberta. Ela provavelmente estava expressando surpresa com a barreira à sua frente. Ela também é uma maga. Não havia como ela não reconhecer seu valor. É fascinante. Ludmila. Eu sinto muito. Não. Eu posso entender. Já que você também está estudando essa ciência. Seria estranho não ficar surpresa. Parece. Parece que entramos em uma masmorra, senhor. Na verdade, está longe de ser uma masmorra. Não há julgamento de sistema neste lugar. Seria mais fácil pensar que alguém fez isso artificialmente. Se isso é verdade, não é ainda mais incrível? O próprio fato de que um humano pode criar este tipo de barreira mágica. É difícil de entender pelo meu bom senso. Sim. Se você for um mago especializado, será possível. Isso não é uma questão de poder mágico, mas sim uma questão de técnica. Como você pode ver, é um projeto bastante complexo. Mesmo aqueles que estão familiarizados com a magia não serão capazes de descobrir imediatamente. Isso é o suficiente para pensar que a classe ou atributo relacionado a isso é mais provável que seja pelo menos lendário. Lendário. Provavelmente, é o trabalho de um dos 8 assentos do Estado ou dos 5 generais tigres da República ou de alguém que tenha poderes semelhantes. A pessoa mais adequada seria chamando o Estado. Ou um mago escondido no reino mágico. Mas ela não é uma xamã. Para ser precisa, isso parece obra de um mago. Claro, isso não é obra dela. A magia dela tem um mecanismo diferente da magia que usamos. Se fosse ela, eu teria notado imediatamente. Claro, o Estado não teria feito uma coisa não tão estúpida. Então, senhor. Sim.
Você está dizendo que a pessoa que fez esta barreira e a pessoa que lançou a magia esta manhã não são a mesma pessoa? Claro, eu tive que acenar para a pergunta. Era difícil dizer que a mesma pessoa lançou as duas magias, não importa o que eu pensasse sobre isso. O fato de que aquele que tinha a magia de um poder formidável e o usuário da magia de fronteira defensiva que até eu achava difícil de decifrar fosse a mesma pessoa era impossível, mesmo em um continente onde havia muitas coisas incompreensíveis. As duas magias eram tipos totalmente diferentes. É impossível para um gênio acima de outro gênio dominar ambas as magias, o que não era fácil de chegar a esse nível, mesmo que continuássemos a cavar em apenas uma coisa. É muito provável que não sejam a mesma pessoa. Eu sabia. Nesse caso, seria correto pensar que este é um grupo específico que tem como alvo nós. Sim. Eu acho que provavelmente está certo que eles planejaram isso para nós em nível nacional. Nível nacional. Não sei qual é o propósito, mas... existe alguma possibilidade de que seja o Estado? Não, eles não. Algo estava suspeito sobre tudo isso. No entanto, se fosse o Lei Keqiang que eu conhecia, ele não teria razão para fazer isso. Os problemas políticos que isso traria seriam enormes. Eu não conhecia bem ainda, mas ele prefere minimizar o risco ao máximo. Seus movimentos anteriores deram uma forte sensação de que ele sempre se preocupou com sua segurança e posição política. Na verdade, eu pude ver isso no jogo simples que jogamos. Dizer que foi o Estado que fez isso? Não importa o quão estável seja o Estado, eles não seriam tolos o suficiente para fazer coisas estúpidas como essa. Independente da tarefa de fazer uma aliança com Laios, ninguém faria essa jogada estúpida. A situação em si é útil. Se eu não considerasse a possibilidade de uma terceira força esperando que as duas forças lutassem, eu teria enviado um protesto ao Estado imediatamente. Como eu não sabia exatamente quem eles eram e o que queriam, tive que evitar me mover externamente tanto quanto possível. Quando avancei, perdido em pensamentos, mais difícil se tornou destruir as barreiras mágicas. Olhando para trás, Ludmila e outros magos que vieram conosco também estavam em sérios problemas. Também é surpreendente que os arqueiros não pudessem seguir seus rastros. A barreira mágica não estava apenas apagando constantemente o caminho neste lugar por si mesma, mas estava continuamente interferindo de forma que não poderia ser rastreada de outra forma. É como se o poder mágico estivesse vivo. Foi um pensamento passageiro, mas pode ser uma expressão que se encaixa bem. Eu tive dificuldade em processar tudo isso. Foi realmente feito por um humano. Eu não sabia se os arqueiros que conseguiam ler trilhas de centenas de anos poderiam seguir essa trilha, mas os arqueiros que haviam atingido esse nível não existiam na República. Não, nem era comum encontrar tal poder entre os elfos. Mesmo se eles tentem, eles não serão capazes de ler os rastros com precisão. Se não fosse pela leve reverberação da magia negra, não teríamos chegado a este ponto. Magia negra. Magia negra. Foi então que uma voz veio ao meu lado. Senhor. Sim. Não cabe a mim dizer isso, mas sugiro que você volte. Não importa se algo acontecer conosco, mas temo que você tenha problemas. Eu poderia entendê-los, mas isso não poderia ser adiado. Eu vou ficar bem. Temos seguro em mãos e uma equipe de investigação da República provavelmente está chegando. Sei que também estou correndo risco, mas apenas seguir esses rastros demorou muito. O tempo que leva para a magia permanecer flutuando na atmosfera. Após a manifestação da magia é geralmente de cerca de 5 horas. Nesse caso, pode levar cerca de 7 a 8 horas, mas não é muito tempo. 7 horas. Isso significa que a concentração de poder mágico é muito forte. Temos que continuar tentando pelo menos até que a reverberação do poder mágico flutuante na atmosfera permaneça. Se não pudermos seguir essa trilha hoje, é muito provável que tudo seja limpo depois disso. Mas o presidente vai ficar preocupado, senhor. Se aquele que lançou esse tipo de magia estiver mirando em você. Eu posso cuidar de mim mesmo. Por enquanto, o intervalo acabou. Vamos nos mover mais rápido do que antes. Tudo bem. Por favor, prepare a magia imediatamente. Eu liderarei. Tudo bem. Com o impulso, a equipe de investigação não oficial atravessou a caverna em questão de segundos. Quanto mais eu entrava, mais poder mágico sinistro eu sentia. Quanto mais a barreira era liberada,
mas poder mágico bloqueado dentro dela fluía. Está dentro. Eu posso considerar isso uma pista. Pode ser uma armadilha, mas seguro contra invasões é mais do que suficiente. Assim que entrei, pude ver o corredor. Claro, o que estava dentro estava muito além das minhas expectativas. Senhor, Senhor. Isso. Eu também estou vendo. Senhor. O que? O que diabos é isso? Um demônio. Demônio. Era um monstro com uma aparência enorme. Seu rosto era como um raio de fogo e seus olhos eram como chamas queimando no abismo. Sua boca era como uma rachadura em uma rocha, e suas grandes asas pareciam dobrar em um céu amassado. Parece que estou sobrecarregado só de olhar para ele. É difícil até mesmo descrever a majestade. Um ser humano é muito pequeno e pobre para olhar para ele que estava entre vários círculos de magia negra. Você não consegue nem ficar de pé adequadamente por causa da pressão. Mordendo meus lábios o mais forte possível. Isso. Algo assim. Existe. Neste continente. Apóstrofo. Eu estava começando a me sentir sufocado. Enquanto vagava pelo continente, observei muitas criaturas que se encaixam na expressão fora do padrão, mas nenhuma havia provocado esse medo. Isso não faz sentido. Fuja. Não, Ludmila. Não há necessidade de fugir. O que? Está selado. Oh. Alguém parecia ter selado o diabo. Não sei se ele está aqui desde o início, mas agora, esse demônio não pode se mover sozinho. Não sei quem selou tal criatura aqui, mas talvez um bruxo. Vou usar só uma palavra agora para descrever quem usa magia negra. Homem vai ser bruxo e mulher bruxa. Sim. Eu acredito que foi. Bruxo de alto escalão. Estudei magia negra por um tempo, mas não vi ou ouvi nada sobre como usar um demônio de alto escalão. Pode ser. A destruição da cidade foi provavelmente o poder disso. A prova mais convincente estava bem diante dos meus olhos. O círculo mágico usado para invocar demônios também é relativamente recente. A magia de ligação para selar este demônio também é visível. Qual é o objetivo? A probabilidade era baixa, mas tive que pensar no caso em que a magia não visasse apenas a República. Parecia ridículo, mas era possível que fosse travado por bruxos que nutriam ressentimentos do Estado, da República ou do país neutro. Não é como se não houvesse clãs de bruxos trabalhando em segredo. O número de casos a serem considerados para este incidente está aumentando. Seja qual for o motivo, o importante agora era informar os outros sobre isso. Primeiro, reporte à República. E então, Laios, assuma o controle de toda essa área imediatamente e tome medidas para garantir que os despachados também possam vir aqui. Esta é a nossa maior prioridade. Estou dizendo por precaução, mas vocês aqui agora não viram nada. Nada. Sei claro, senhor. Então. Agora. Foi quando eu disse isso. Alguém apareceu de um lado da sala. O que é aquilo? Estava tão escuro que eu não conseguia ver bem, mas quando coloquei magia nos meus olhos tanto quanto possível, pude ver um rosto que já tinha visto antes. Lei Keong. Não pude entender imediatamente por que ele estava aqui. Foi porque eu havia encontrado uma pessoa inesperada em um lugar inesperado. O cardeal honorário do estado estava com um demônio selado. Ele falou muito antes que eu pudesse. Foi você, o invocador que convocou esse demônio aqui. Foi realmente você? O que? Eu perguntei se foi você, Genking. O que? Absurdo. Regressor Instruction capítulo 319. Claro, eu não tenho rancor pessoal contra ele. No entanto, aconteceu que ele pisou na minha cauda. A possibilidade de se tornar um inimigo em potencial também pode ser um motivo, mas realmente não importa o que seja. Não importa quem eu culpo. Tudo o que eu precisava fazer era sair da minha situação difícil. Essa é a primeira coisa que tinha que fazer agora. Do meu ponto de vista, uma presa deliciosa apareceu na hora certa. Pelo contrário, estou feliz por ser ele. Se ele continuasse ativo, havia a possibilidade de eu estar em perigo. Se eu lhe desse mais tempo, ele notaria que tudo isso foi feito por nós. Tem que ser esse cara. Estou feliz por ter vindo aqui. Esses pensamentos começaram a surgir em minha mente. Por enquanto, eu abri minha boca. Naturalmente, tive que me aquecer lentamente. Foi você mesmo?
O que você está falando? Ele parecia confuso. Ele deve estar tentando descobrir a bobagem que eu estava dizendo. Ele provavelmente estava pensando em várias possibilidades. A primeira coisa que ele pensou foi que eu estava entendendo mal. Parece haver algum mal-entendido. Nós também só estamos procurando apenas por rastros. Não, por que você está aqui em primeiro lugar? Eu quero saber como você entrou. Isso é verdade? É a nossa primeira vez aqui também. Como você pode provar isso? Nós não confiamos em você também, Lei Keelong. Antes de perguntar por que estamos aqui, você precisa provar por que está aqui. Como vocês chegaram aqui? Dependendo da resposta, posso ter que usar outros métodos. É o mesmo para nós estarmos em posição de usar a força, Jin King. Até agora, ele não tinha apontado sua flecha para mim. Eu tinha confiança nesse tipo de atuação, mas comecei a ficar orgulhoso de mim mesmo quando as coisas realmente aconteceram como eu pensei. Claro, eu não sabia se ele suspeitava do estado por dentro, mas pelo menos não parece. Como ele disse, não consegui explicar como vim aqui, por isso foi natural abrir algumas possibilidades. Antes de abrir minha boca, Park Deokegu apareceu e começou a ficar em alerta com eles. Jungaian fez o mesmo. Havia uma tensão no ar, vendo que ela já estava tentando recitar um feitiço. Na verdade, a atuação de K. Park Deokegu foi ainda melhor do que a minha, provavelmente porque ele nem estava atuando em primeiro lugar. Quando ele entrou pela primeira vez, ele ficou tão chocado que ficou boquiaberto, então não seria demais reagir com sensibilidade. A colaboração entre Park Deokegu, que está realmente preocupado com esta situação, e a solenidade da Jungaian para compensar seu erro, foi maravilhosa. Perfeito. Se Ankimu e Kinri estivessem aqui, eles teriam realizado esta missão ainda melhor. Deokegu. Yungnin. Você não tem que estar em guarda agora. Parece haver algum mal-entendido. Mas eu não acho que seja bom baixar a guarda por enquanto. Isso não significa que seja improvável que ele pudesse ter convocado este grande monstro. Não. Pode ser uma armadilha, mas não acontecerá publicamente. Ainda. Ele não é alguém que pode fazer isso. Talvez tenha havido um mal-entendido. Primeiro, não fique em guarda assim. Este não é um pedido, Deokegu. Se você disser assim. Pelo contrário, as coisas ficarão juntas. Honestamente, eu não quero deixar Yungnin neste lugar por muito tempo. Se isso se sim, opa. Aí está o demônio aquela pessoa má. Enquanto isso, a atuação da Jungaian era um espetáculo. Enquanto eu olhava para ela abertamente, ela fechou a boca com força. Você não deveria falar, ela entendeu o que eu quis dizer. Eu podia vê-la insinuando o assassinato dele. De qualquer forma, minhas observações pareceram aliviar um pouco a tensão. Quando dei mais um passo, parecia que a equipe do Jin King havia diminuído a guarda até certo ponto. Claro, no entanto, eles pareciam ser sensíveis à sua própria segurança. Os magos murmuravam feitiços e Jin King também me encarou em silêncio. Isso é normal. Mesmo se eu fosse ele, consideraria-se esse lado poderia atacá-los. Mas infelizmente, o que eu queria não era a morte deles. Pelo contrário, queria o oposto. Na verdade, pensei que não poderia ter tido essa conversa se não fosse por Park Deokegu. Era porque Park Deokegu, que tinha medo do demônio, suava continuamente e parecia estar realmente preocupado com nossa segurança. Droga! Se você vai falar, fale rápido. Não, mais do que isso, não deveríamos fazer algo sobre esse encontro primeiro? Eu balancei a cabeça e abri minha boca. Claro, não era para Park Deokegu. Primeiro, deixe-me dizer como, Jin King. Chegamos aqui rastreando os traços de poder mágico flutuando no ar e a reverberação de um bruxo. Não estou agindo em nome do Estado. Como isso é um problema, pensei em me mexer antes que a equipe de investigação do Estado se movesse primeiro. Isso tinha que ser resolvido antes que o poder mágico flutuando no ar fosse completamente dissipado. O mesmo para mim. Eu não informei a República ainda. Como você fez para passar as barreiras mágicas? Eu não posso te dizer isso. Como você chegou a este lugar? Quebrando as barreiras mágicas. Não podemos dizer a você também. Deixe-me dizer uma coisa com certeza. Isso não é obra nossa. Não posso provar agora, mas se eu fizer uma investigação completa mais tarde, poderei ler os vestígios.
A equipe de investigação em grande escala não deve vir para Laios. Não vou informá-los ainda. Não, para ser sincero, nós, do lado da República, gostaríamos de cuidar disso, mas as coisas definitivamente mudaram. Sim. Nunca pensei que iria te encontrar. Mais importante. Quando você chegou aqui, então, você vai me apalpar, HMM. Recentemente. Passaram-se apenas algumas horas antes de você entrar, e não demorou muito para que descobríssemos o demônio selado e o círculo mágico. Senti que alguém estava por aqui e pensei que fosse o criador de tudo isso. Não há razão para desaparecer depois de convocar uma criatura com um poder tão tremendo. Achei que voltaria. Ponto. Pode ter tentado terminar o plano que não pôde ser concluído com a magia de hoje, ou pode ter um propósito completamente diferente. Para ser honesto, isso não significa que eu não pensei sobre a probabilidade de isso ser criação da própria República. Foram os estrangeiros da República que morreram, cardeal honorário. É melhor você ter cuidado com suas palavras. Sinto muito. Eu cometi um erro. Posso garantir que a República não tem nada a ver com isso. Na verdade, seria mais convincente supor que uma terceira força está promovendo uma luta entre o Estado e a República. Se, de fato, o Estado não tem nada a ver com isso, como você afirma? Uma terceira força. É apenas uma hipótese. Mas considerando a correlação entre a barreira mágica e a mágica que caiu hoje e esse demônio, é altamente provável que um grupo tenha feito isso. É apenas uma hipótese, mas sobre a possibilidade de ser obra de um clã de bruxos. É convincente. Eu realmente não sei sobre magia negra, mas a criatura que estamos olhando não é qualquer criatura. De repente, uma energia pesada caiu na sala. Park Deokegu foi o primeiro a detectar um indício de perigo. Ele cuidou de nós com uma cara realmente surpresa. Talvez tenha sido um ato instintivo. Jin King e o grupo também estavam olhando para ele com os olhos arregalados. Eles estavam preocupados se algo havia se movido. Foi então que os olhos fechados do demônio gigante se abriram lentamente. Ele não estava selado. Prepare-se para a batalha. Prepare-se para a batalha. Antes mesmo que ele abrisse a boca, monstros com uma aparência indescritível surgiram sob o solo. Merda. Jinkin parecia muito perturbado. Como se Park Deokegu estivesse realmente surpreso, ele começou a balançar seu escudo o máximo possível, mas parecia preocupado que a mesma coisa que o caso Park Yeonjou se repetisse. Jungaeon mordeu os lábios com força com uma atuação um tanto exagerada, e eu também respondi e comecei a agir. Uma armadilha. Jin King, vamos lidar com isso primeiro. Sim. Isso é melhor. HMM. HMM. Não era de admirar que nós dois tivéssemos ficado surpresos. Eu estava apenas atuando, mas era uma situação real para ele. Olhando para a situação agora, ele não teria escolha a não ser expressar esse sentimento. Diferentes tipos de monstros agora estavam nos ameaçando. Em contraste, Jin King e seus lacaios pareciam estar protegidos por monstros. Foi mesmo você? Não. Não. Este bastardo. Como você faz isso usando uma máscara humana? A voz realmente irritada do Park Deokegu foi um bônus. O que é isso? É uma armadilha trair este lado desde o início. Não é. Você está entendendo mal. Foi você quem realmente jogou a magia em Laios. É um mal-entendido. A situação neste momento não tem nada a ver conosco. No entanto, éramos apenas nós que os monstros estavam atacando. Tudo era uma encenação, mas graças a Park Deokegu, que empunhava um escudo com uma expressão bastante emocionante, parecia real. Ele é de fato o principal contribuidor neste ato. Droga. Prepare-se para a batalha. Prepare-se para a batalha. Ao mesmo tempo, o Lorde Demônio também começou a abrir a boca. Meu invocador, Jin King. Seu desejo se tornará realidade. Quebre este selo. Então você terá mais poder em suas mãos. Era o momento esperado do Lorde da Falsidade e da Incitação. O que veio depois disso foram palavrões. Ele percebeu o que eu queria já que ele era inteligente. Esse lixo. Tudo foi improvisado do início ao fim. Você quer poder? Jin King. Tudo o que você quer se tornará realidade. Regressor Instruction capítulo 320. No mesmo instante, os demônios avançaram de todas as direções.
Park Deokegu estava em uma postura defensiva com o maior número de magos que conseguiu reunir, e seu rosto tinha um senso de missão para nos salvar de alguma forma. Senti pena e gratidão ao mesmo tempo. Vamos, quebra meu selo, invocador Jinking. Você terá mais poder em suas mãos. Esses filhos da puta. Filho da puta. Filho da puta. Eu vou te dar poder infinito. Contratante. Leki Leone, seu filho da puta. Ah, esse cara, é uma pegadinha. Uma pegadinha. Acho que sabia porque ele disse que eu era um humano com um comprimento de onda que combinava com ele. Como se nós fosse uma equipe desde o início, ele tinha muita habilidade para proferir as frases que eu queria. Acima de tudo, fiquei satisfeito por achar que ele estava gostando muito. Quando ele se comportava como o título de um Lorde Demônio da falsidade e incitação, parecia sentir prazer quando a outra pessoa estava sofrendo. Claro, eu pensei a mesma coisa. Olhando para seu rosto distorcido, senti que estava aliviado de todo o estresse que tive com Jungaian. Afinal, às vezes você tinha que realizar um evento como esse para trazer sua vida de volta à vida. Esta cidade. Não, vou dar-lhe o poder de destruir completamente este continente. Contratante. E esse lixo? Quebre o selo. Jinking. Rápido. A imagem em si era tão perfeita que eu não tenho nenhuma reclamação. Ele me xingou enquanto Park Deokegu e nosso grupo lutavam, rodeados por demônios. Já que estávamos lutando desesperadamente o suficiente para duvidar se a atuação era real, não havia como uma boa imagem não sair. Eu também borrifei a poção do sopro do dragão em todas as direções, e Jungaian lançou um feitiço rapidamente e atacou os demônios. Alguns se desfizeram, mas outros demônios apareceram rapidamente. Se não estivesse atuando, eu teria feito xixi. No caso da Asura, que chegou tarde, ela lutou muito, mas olhar para ela assim me dava mais energia. Não perca, Deokegu, Ayan. Se esse demônio for solto no mundo, Laios não estará seguro. Vocês têm que atacar, não se segurar. Não deixe o selo do demônio ser liberado. Sora está bem? Eu acho que ela foi corroída por magia negra. Opa! Sora. Começamos a falar as linhas de atuação predeterminadas. Eu precisava ter certeza de que não seríamos investigados, mas era uma desculpa, considerando a possibilidade de coisas ruins acontecerem com a Sora. Sora, por favor, aguente um pouco mais. Você tem que resistir à magia negra. Yungnin. Primeiro, o corpo. O corpo não é importante agora. Ouça-me, Deokegu. Mesmo se eu morrer aqui hoje, esse demônio deve ser selado. Yungnin. O rosto chorando do Deokegu foi um espetáculo para ser visto. Na verdade, até mesmo dizer essa frase parecia constrangedor. Ainda. Este vídeo será enviado a Santa Sé. É o certo preparar uma edição separada para o lado do Papa. Talvez o Papa Bazel goste. Claro, segurei o rosário com força no pescoço. A cena em que fechei os olhos e orei a Deus Abenigore também foi capturada pela câmera da Ayan. Deus Abenigore, mesmo que seu servo perca a vida hoje. Mesmo se eu morrer hoje, eu nunca vou deixar Yungnin morrer. No mesmo momento, Park Deokegu, que estava ouvindo minha oração, começou a despertar. Enquanto o cara que havia crescido, evoluído mais do que da última vez empunhava seu escudo com seriedade, demônios de baixo escalão caíram em uma fileira. Seus escravo imundo do demônio. Como você pode colocar uma máscara humana e fazer coisas tão bestiais? Tentar aproveitar ao mesmo tempo que sacrifica até mesmo seus próprios colegas. Ao vê-lo queimando com um senso de justiça inútil, achei que foi bom não ter contado a ele. Claro, Jungaian também estava preparando seu próprio feitiço. Ao vê-lo olhando para Jinking com olhos ardentes, parecia que ela odiava vê-lo. Eram os olhos que me incomodavam um pouco antes, mas a situação se transformou nisso, então não há necessidade de outras explicações. Os verdadeiros olhos de uma maga justa enviando raiva ao invocador de demônios, que estava tentando destruir o mundo. A intenção assassina da Jungaian poderia ser dourada a esse ponto. Não perca. Você deve evitar que o selo seja liberado. Para uma piada tão... Ele foi pego? Por que ele não foi pego? Ele também sabe disso. Não havia como ele não saber que eu tinha um holograma mágico. Porque ele sabia sobre mim desde o início. Talvez ele já tenha percebido,
Como cheguei a este lugar e como fui capaz de alcançar realizações tão ridículas. Ele deve ter percebido o significado da mudança que fiz naquele dia. Não consegui muito com habilidades reais. A maioria foi blefando, rumores, incitação e fabricação. Vendo seu rosto vermelho, ele certamente percebeu tudo. Se ele esperava uma batalha justa de raciocínio, fique um pouco triste. Será inútil, mesmo se você lutar. O incitamento pode ser feito em uma frase, mas leva dezenas, se não centenas, de evidências para explicar. Era ridículo pensar no impacto desse tipo de vídeo em uma única frase. Provavelmente, se essa coisa for lançada, ele terá que passar a vida inteira tentando explicar. O que é decepcionante nesse momento é que eu não posso colocar um holograma mágico em Laios agora. Se não tiver tempo para pensar mais de perto nesse plano, devo enviar o vídeo sem edição. Você acha que eu não sei que essa é sua própria peça? As pessoas não se deixarão enganar por um drama caseiro que nem mesmo faz sentido. Ele agora estava tentando inventar desculpas, mas será tudo em vão. Até mesmo os magos ao lado dele olhavam com desconfiança. Ninguém será enganado. Este drama escrito por ele mesmo não enganará ninguém. Não importa o quanto ele tentasse explicar, ele só poderia dizer isso. Enfim, no vídeo editado, essa fala vai virar uma voz de demônio. Ah! Agangnin. Estou bem, Deukegu. Vá mais rápido. Esses caras maus, como você se atreve a fazer isso com o Yungnin? Além disso, por mais que ele gritasse, já havia um sentimento diferente de desespero entre ele e eu. A reação do público a isso seria pior. Enquanto isso, eu me sentia como se tivesse ganhado 1000 soldados com Belial aparecendo no momento certo. Você está hesitando agora. Contratante. Rapidamente, pegue minha mão e quebre o selo. Se calhe a boca, demônio. Não me chame com essa boca suja. Contratante. Ele de alguma forma tentou se defender, mas perceberia que não poderia fazer nada. A única coisa que ele poderia fazer era me matar para que as evidências fossem destruídas. Ele só podia fazer isso. No entanto, eu vi hesitando. Bom. Ele sabia que no momento em que atacasse, sua situação pioraria. Foi um espetáculo vê-lo assim. Esta imagem é um verdadeiro checkmate. O rosto arrogante que me disse que me daria 100 movimentos se sobrepôs a ele. E eu vou te dar 100 segundos, seu bastardo. Obrigada. Muito obrigado. Que sorte o cara chegou ao lugar certo. Pelo contrário, fiquei muito grato por ele ter vindo a este lugar. Se não fosse por ele, provavelmente estaria pensando em como resolver isso de uma maneira diferente. O que você vai fazer? Você quer me matar ou apenas ser ferrado estupidamente? Ou você quer fugir? Claro, tudo é impossível. Considerando os termos do contrato com Belial, eles teriam que se preocupar com a própria vida ou morte. Claro, eles nunca tiveram esse tipo de contrato com Belial, mas era natural que aqueles que não conheciam os detalhes do contrato fossem cautelosos. Contratante. Rápido. Droga. Ele deve ter percebido que não tinha escolha. Foi então que a voz do demônio veio à minha cabeça. Isto é divertido. É divertido. Estou feliz que você esteja satisfeito, Belialnin, que é honrado e grande. Eu disse que não há necessidade de me lisonjear, humano nojento. Não é isso. Eu apenas disse a verdade. Em vez disso, por que você está falando comigo? Separadamente? Apóstrofo. Ah. Nada demais. Achei que havia um problema com o contrato. Foi só por um momento, mas eu xinguei. Eu pensei que seria assim por algum motivo, mas eu realmente não achei que ele fosse me apunhalar pelas costas assim. Você pode ficar tranquilo, mortal. Não é algo que irá causar danos a você. Eu não te disse? Você é importante. Aqueles que podem chamar um dos 72 Lordes Demônios não são tão comuns. Então o que você quer? Apóstrofo. O contrato claramente pedia para enganar algumas pessoas. Isso mesmo, mas como resultado, você não está enganando todos os humanos em todo o continente. NT, o acordo inicial era apenas alguns humanos, mas Kyong está usando o dispositivo de gravação que pode enganar todo o continente. É por isso que Belial está chateado. Esse bastardo é inteligente. Não sei quando foi a última vez que vi um humano nojento tentando pregar uma peça em mim, o demônio da falsidade da incitação. Aposto que você será capaz de se adaptar bem o suficiente para se estabelecer no lugar onde moro.
Obrigado e sinto muito. Eu também fiz uma piadinha sobre o contrato. Na verdade, pensei em punir você, mas também tive uma estranha sensação de identidade. Vou ficar satisfeito em receber um pouco mais. Então, sobre o contrato que você leu. Vírgula. Sim, você não está pensando que o seu contrato e o contrato que a bruxa leu eram o mesmo, certo? HMM. O contrato era apenas uma página. Ansura e eu estávamos, sem dúvida, lendo o mesmo contrato. Porém, em um instante, percebi que o que estávamos lendo era diferente. Um erro tão besta. Merda. Eu balancei a cabeça e Ansura assinou. Claro, foi um erro pensar que estávamos lendo o mesmo texto. Eu deveria ter mais em mente que ele é o demônio da falsidade e da incitação. Não precisa se preocupar, humano nojento. Eu não disse. Estou apenas sendo pago. A razão pela qual a bruxa assinou sem qualquer dúvida foi porque ela pensou que você iria afirmar. Eu disse que você o assinaria porque é algo que você pode fazer. Se isso não fizesse sentido, a bruxa que você está controlando teria questionado primeiro. Então, o conteúdo, eu não disse. Estou apenas sendo pago. Só isso. Realmente em um piscar de olhos. O céu começou a se abrir com o som do céu e da terra se abrindo. Em um instante, o demônio, que havia crescido em tamanho, lançou várias grandes esferas na grande cidade de Laios. Rapidamente, a voz da Yuno Kazugano passou por meus ouvidos. Aquela profecia absurda de que a cidade ficaria em ruínas não parava de vir à minha mente. Todos aqui abriram bem a boca com a visão ridícula. Parecia que o poder mágico que o segurava não era suficiente, e parecia que todos os humanos na cidade inteira não seriam aniquilados, mas podia-se esperar que isso causasse danos significativos. Ansura, droga. Em outras palavras, Ansura aceitou sem nenhuma dúvida que eu era a favor de fazer a cidade em ruínas. Ele pode ver através das pessoas muito bem. Isso poderia ser tolerado, a menos que fosse uma situação da qual eu estava sendo suspeito. No entanto, seria melhor vir intacto do que eu ser completamente destruído. Enquanto isso, as esferas continuaram caindo do céu. Era natural que eu pensasse que isso poderia ser usado para amarrar Jinking ainda mais. Ocorrência, missão forçada de nível lendário, salve Laios do perigo. O mais rápido possível, 01, Jungaian. NT, é um jogo de palavras. Aí é igual ao branco claro. Como esperado, a luz é o caminho para vencer. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.